Políticas do tempo e o mundo contemporâneo foram os assuntos debatidos na aula inaugural do primeiro semestre de 2025 dos cursos do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação da FURB. O convidado foi o professor Valderez Ramalho, que pesquisa teoria da história, história do tempo, teoria e filosofia da história, história do tempo presente e história da historiografia. É um tema que tem sido debatido em diversas disciplinas das ciências humanas, né? A minha entrada vem dessa perspectiva da teoria da história, que é minha área de atuação. Então, mais especificamente, a pesquisa que eu tenho desenvolvido trata das políticas do tempo envolvidas no debate em torno do marco temporal de ocupação, né? Que é uma tese que visa, né, restringir as terras indígenas a partir da marcação da data da Constituição, né? Tenho feito textos, trabalhos sobre isso, alguns já publicados, outros em vias de publicação. Então, essa é a minha entrada nesse debate. Centenas de estudantes de vários cursos da área de Humanas e da Comunicação da FURB assistiram à apresentação do pesquisador e refletiram de que forma a temática abordada por ele possui relação com sua atividade intelectual e profissional. Eu acho bem interessante, até porque a nossa questão que diferencia basicamente das outras disciplinas é justamente o tempo, né? Que a história não só o passado, mas também o presente. Então toda essa questão da temporalidade ela é muito importante para a nossa disciplina também. Talvez muitas pessoas não percebam, né? Em história a gente fala muito de res gesta e narratio rerum gestarum, ou seja, os fatos, mas a narração, a contação, a narrativa sobre os fatos. Como é que é o real empírico, a diversidade caótica e desorganizada é organizada numa narrativa. Isso envolve tempo. Então o tempo ele tem camadas, o tempo ele pode ser de várias formas, tempo linear, tempo retilíneo, tempo espiralar, que é tão importante, por exemplo, para as culturas afro-brasileiras. Então nessa dinâmica de multiplicidade de tempo, problematizar como é que esse tempo ele se relaciona com temáticas políticas e como que a política nas camadas do tempo é muito importante. De acordo com os docentes que representaram o Centro de Ciências Humanas e da Comunicação e a reitoria da FURB durante a aula inaugural, fomentar o pensamento crítico é um dos papéis mais importantes do profissional que atua na área das ciências humanas e da comunicação, que lida de forma prática com os desafios do dia a dia, bem como o contexto político e econômico de ontem e de hoje. O CCHC tem se caracterizado por fomentar discussões importantes sobre o contemporâneo, sobre a nossa sociedade e a nossa realidade. Num mundo em que as novas tecnologias estão cada vez mais impactando o nosso fazer jornalístico, de assistentes sociais, de historiadores, de cientistas sociais, a gente precisa pensar, a gente precisa parar e pensar sobre isso. E estamos felizes com o número de alunos, né? O Centro de Ciências Humanas abriu todos os cursos nesse verão de 2025. A gente tem uma acolhida muito boa, a gente está muito feliz com os alunos e essa aula foi pensada com carinho justamente para discutir essas questões, para tentar perceber como que o Brasil e como que nós podemos discutir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como é que a gente pode pensar as questões do tempo, como que a instantaneidade pode ser um problema para a gente, essa tentativa de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo e essa ilusão das redes sociais. Acho que tu falou tudo, né? Essa questão contemporânea, os problemas sociais, que são problemas reais, problemas políticos, eles nos envolvem, nos motivam a todos. E eu acho que nada melhor que uma aula inaugural para puxar os alunos para esse debate, né? E para que eles possam entender que a sua vida profissional, a sua capacidade técnica está relacionada também com a construção de um mundo melhor, de um Brasil melhor, mais democrático, mais inclusivo, e que isso é política, e que a política é muito saudável, a política nos impulsiona, nos liberta e nos faz ser melhores cidadãos e melhores profissionais também. E acho que é um compromisso de todos a gente construir um país melhor, mais inclusivo, mais democrático, mais sustentável realmente para todos e com todos, né?